Bom dia, 27 de março. Mateus 3. Vamos meditar na palavra? Em Mateus 3, Deus fala sobre João Batista. Uma mensagem de Deus sobre João Batista. João Batista, ele veio para limpar o caminho, preparar o caminho para Jesus poder fazer a obra. Escolhido por Deus, João Batista. Deus é poderoso. E assim como João Batista, Deus quer me usar e quer te usar para ser missionário, para ser evangelista, para pregar o evangelho, para ir limpando, preparando o caminho para Jesus poder entrar nos corações, nas vidas. Deus, ele quer fazer isso comigo e com você. Deus não quer apenas nos salvar, nos libertar, mas ele nos chama para que a gente possa ter misericórdia dos outros também. Porque assim como eu estava lá, cega, surda, muda, não pregava a palavra do Senhor, só vivia pensando besteira, né? Pensando na morte, pensando no inferno, imaginando que eu ia morrer e ia pro inferno, tinha até medo de morrer, às vezes eu pensava nisso, né? Então tem tantas pessoas assim como eu estava, a tempo de separar do esposo, uma bagunça retada do casamento, não tinha paz, não tinha amor no coração, não é? E Jesus libertou. Uma pessoa do mundo ouviu o meu testemunho e falou de mim, andou comentando aí, outras pessoas me falaram, que ela disse assim: Edinalva não tem nem vergonha de falar que não tinha amor. Não tenho vergonha, meus irmãos, de dizer que sem Cristo eu não tinha amor nenhum por ninguém, nem por mim. Satanás era quem agia na minha vida. Eu não dormia a noite direito. Não dormia direito, atormentada. Hoje, se eu acordar de madrugada, é para ler a Bíblia, para orar, para buscar a presença do Senhor. Mas naquela época, não, né? Eu acordava e ficava chorando, atormentada, pensando em um jeito de sumir do mapa, até mesmo tirar a minha própria vida. Eu era tão atormentada a esse ponto. Então, quantas pessoas são assim como eu era? Não se ama, não ama a sua família, tem filhos, tem neto, tem esposo, pessoas que cuidam bem dela, mas ela chora nas madrugadas pensando: como eu posso ser tão ruim desse jeito? Não consigo amar ninguém, certo? Então, esse amor, ele vem de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio no coração do ser humano. Por isso que tem tantas coisas ruins acontecendo, porque as pessoas não têm nem amor próprio, quanto mais amar o próximo. Não ama nem pessoas que são boas, principalmente os maus, aí aqueles que não conseguem amar mesmo, né? E a Bíblia diz que nós devemos fazer a diferença, amar os que nos perseguem, orar por eles, querer o bem para eles, né? Então, Mateus 3 diz: naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Glória a Deus. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abra estradas retas para ele. Então, no livro de Isaías, Velho Testamento, antes de Cristo vir, né, sair de lá da glória, do lado do papai, para vir morrer por nós. Isaías já falava sobre isso, né? O profeta. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro, comia gafanhoto e mel do mato. Imagine aí. Que pregador, hein, meus irmãos? Hoje nós temos João Batista, Joanas Batista, pregando o evangelho e não precisa estar andando com cinto de couro, comendo gafanhoto, não, viu? E nem mel do mato, não. A gente come comidas normais. Então, essa era a comida daquela época, né? Eles faziam tudo isso também. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Então, as palavras de João chamavam a atenção, porque o Espírito de Deus estava sobre João. Quando o Espírito Santo está sobre uma vida, ele desce sobre nós chamamos a atenção. As pessoas querem ouvir, têm vontade de ouvir. Quem é de Deus mesmo quer ouvir. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. As pessoas eram tocadas e sentiam que eram pecadores.
Quando João ouviu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Então, João conhecia também, através do Espírito Santo, o coração daquele povo lá, os fariseus, os saduceus. Só queriam ser salvos, mas não queriam ser transformados. João deu uma taca neles mesmo, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês vão escapar, né, da condenação? O terrível castigo de Deus. Deus vai mandar o castigo. Faça coisa que mostre que vocês se arrependeram de seus pecados. E não digam uns aos outros: Adão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está posto para cortar a raiz, a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água para mostrar que vocês se arrependam de seus pecados, mas aquele que virá após mim os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, João disse: eu batizo com água para vocês serem perdoados os pecados, mas o que vem depois de mim batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse batismo aqui do Espírito Santo é um batismo que você é dirigido pelo Espírito Santo, a partir do momento que você aceita Jesus. E o fogo é o fogo de estar na presença do Senhor. É um fogo que queima no altar. Enquanto você estiver na presença do Senhor buscando, você vai sentir esse fogo para ganhar almas para Jesus, para sair por aí fazendo essa obra, certo? É um fogo que queima o pecado. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Então, João era muito humilde e é assim que nós precisamos ser. Não adianta sair pregando o evangelho, ganhando alma e se achando tal. Eita, ganhei muitas almas para Jesus. Não. Jesus é quem faz a obra. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Esse fogo aqui que nunca se apaga, é o fogo da justiça de Deus. Quando Deus lançar fora uma pessoa que não deu fruto, que não quer nada com Deus, esse fogo aqui que nunca vai apagar é um fogo da justiça de Deus, certo? Fogo da... Aqui já não tem mais jeito. Ele vai guardar o trigo no depósito, queimará a palha com fogo que nunca vai se apagar. A Bíblia diz que lá no inferno é um fogo abrasador que nunca vai se apagar, uns vermes que nunca vai ser consumido, tá sempre lá, e as pessoas gritando no inferno, sofrendo de dores, né? A gente vê isso no livro de Apocalipse, explica bem. Naqueles dias Jesus foi na Galileia, o Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Imagina aí, Jesus, o Todo-Poderoso, ia ser batizado por João Batista. João Batista disse: eu sou um Zé Ninguém. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Glória a Deus. Então, meus irmãos, às vezes a gente acha que é do nosso jeito. Ah, não, isso é demais para mim. Deus tem coisas para nossas vidas que nós vamos nos surpreender e dizer: isso é para mim? Se Deus disse que é, então pode fazer, certo? Tudo que Deus quer tem que ser cumprido. Ainda que você pense: meu Deus, isso não era para mim, não. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. Certo? O Espírito de Deus desceu sobre Jesus, pousou sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Irmãos, que nós possamos ser também esse filho querido que dá muita alegria ao nosso Deus. Que nós possamos imitar o exemplo de Jesus. Vamos imitar o exemplo de Jesus, de ser esse filho amado, querido, a delícia de Deus, que Deus tenha prazer em nossas vidas aqui nessa terra, pregando o Evangelho, que Ele tenha prazer de nos levar para morar com Ele também, no momento certo que Ele vê que tem que levar, Ele leva, certo? As doenças são só uma desculpa para a morte.
doenças, coronavírus, essas coisas aí, tudo que acontece. Só uma desculpa. Eita, morreu. Foi morar com Deus, porque Deus tem prazer na morte dos seus santos. Nós somos a delícia do Senhor. Assim como ele falou aqui, Jesus falou aqui que estava feliz, que Deus falou, meu filho me dá muita alegria, certo? Este é o meu filho querido, amado, em que me dá muita alegria. Já pensou Deus dizer isso de nós, o nosso Pai maravilhoso? Minha filha Edinalva, que me dá muita alegria, que tem ganhado muitas almas para mim. Eu te amo. Dizer com você também, certo? Missionária de Deus, missionário de Deus. Para de olhar para o seu próprio umbigo, ficar só fazendo a sua vontade, querendo crescer na vida e deixando a obra de Deus de lado. Não é pecado crescer na vida, ser alguma coisa, mas cresça junto com Deus, cresça junto, lado a lado, onde você estiver. Nós temos aí políticos que estão lá no meio da sujeira, da roubalheira, mas eles estão lá, ó, pregando o evangelho. Lázaro esteve lá também, partiu para a glória, mas esteve lá, ó, pregando o evangelho, fazendo a obra do Senhor. As pessoas corruptas querendo levar ele para o mal e ele, não, eu não vou, porque Deus sabe a minha vida, minha esposa sabe a minha vida. Não tem como eu mentir, nem para mim mesma, nem para o meu Deus, né? Então, ande lado a lado com o Senhor, faça a obra do Senhor, seja a delícia do Senhor. Porque quando Ele for te levar, Ele vai te levar no momento certo. Você vai estar na bênção mesmo, já quase voando, já quase indo para a glória. Você já tem feito tantas coisas para Deus maravilhosas nessa terra. Vai deixar um rastro bom, vai deixar a obra do Senhor feita, as pessoas sabendo que você foi bênção, e as pessoas vão querer te imitar, certo? Deixa uma história boa. Para de deixar coisa ruim, para de deixar Satanás trabalhar na tua vida, arrependa-se, certo? A mensagem principal de João foi arrependa-se, preparando o caminho do Senhor. Raça de víbora, se transforme, busque o Senhor. Não pense que você, nessa vida que você está, você vai para a glória. Não tem como ir. Não adianta se esconder dentro da igreja com Bíblia na mão e ficar fazendo maldade uns contra os outros, se levantando uns contra os outros. Não adianta. É perca de tempo. Isaías 9 diz, mas a terra foi angustiada, não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto com o caminho do mar, além do Jordão da Galiléia, as nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria que lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegra na ceifa, e como exulta, como se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo, a carga, o bordão do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, todo manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor Jesus é tudo isso. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Você quer mais o quê? Um Deus desse? Você não pode deixar de servi-lo, você não pode deixar de dizer, eu quero, Senhor. Senhor, me perdoe. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe para dentro de você. Estude a Bíblia, veja o que é pecado. No livro de Gálatas fala sobre a obra da carne. Vamos ver aqui, em nome de Jesus. Gálatas 5. Eita glória, aleluia, Jesus. Gálatas 5. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso continuemos firmes como pessoas livres e não se tornemos escravos novamente, escravos do diabo. Não volte para trás.
A Bíblia diz que aquele que volta para trás é como um cachorro que vai lamber o próprio vômito dele. Ele vomitou, aí vai lá lamber tudo. Não volte para trás. Queira cada vez mais estar com Deus. Preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que vocês deixarem circuncidarem. Então, Cristo não tem nenhum valor para vocês. Naquela época, o pessoal se circuncidava, cortava a pele do prepúcio. Hoje, os homens não precisam mais fazer isso, circuncidar. Já são de Deus, já são de Cristo. Mais uma vez, para qualquer homem que deixar circuncidar, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Né? Vamos lá em Gálatas 5. Gálatas 5. O 21 fala da obra da carne. Deus sara essa nação com seu poder. As invejas, as bebidas, as bebedeiras, as farras, outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, certo? Então eu vivi assim, na inveja, na bebedeira, todo final de semana eu bebia. Quantas pessoas bebem a semana toda, meus irmãos? Já estão tudo, né, na bebida direto. As farras, gostava de estar direto farrando, nas festas mundana, aquelas coisas todas. E eu pensava, meu Deus, como será que eu vou me livrar disso? Festa de São João, principalmente, né? Queria estar lá no meio e tudo. Era tantas outras coisas lá. Final de ano, que nós temos o Natal, o Ano Novo, é uma maravilha os cristãos, mas eu estava na bebedeira, nem via nada direito, nem comia direito as coisas, só bebendo, não tinha nem vontade, né, de comer outras coisas. E o Espírito de Deus veio para libertar. O Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com as paixões e desejos dessa natureza. A nossa natureza humana, ela fica brigando com o espírito é transformado por Deus, e a carnona querendo reinar. Essa natureza humana, ela nunca quer se converter, ela quer pecar, ela quer se prostituir, ela quer roubar, ela quer matar, ela quer invejar, falar mal dos outros, blasfemar contra Deus. Ah, é muita coisa, meus irmãos. É uma luta muito grande. Você não pode lutar sozinho. Eu não posso lutar sozinho porque eu vou perder. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco para nos ajudar. A partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo desce. O fruto do Espírito está aqui, ó, amor, alegria. É preciso buscar, ele já está conosco. Muitas vezes não temos domínio próprio. Pedimos ao Senhor, Deus manda o domínio próprio, manda a paciência. Mas vem luta, vem muita luta para você poder provar a paciência ali no meio. As pessoas que pertencem a Cristo crucificam a natureza humana. O Espírito de Deus nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Né? É uma inveja muito grande, meus queridos. Quem tem comércio fica com inveja do outro comerciante, muitas vezes até mata as pessoas. Comenta-se que até vírus podem mandar, né? Algumas pessoas ficaram desconfiadas desse vírus ter vindo aqui para a Terra, né? Porque alguém fez lá para poder ser o melhor país e outros países ser tudo quebrado, né? Eu não duvido. A inveja, a vontade de crescer, de ser maior uns dos outros do que os outros, fazem isso, mata, o amor ao dinheiro, às finanças, né? Então não devemos nos preocupar com isso. A concorrência, ela sempre vai existir. Pessoas mais bonitas, pessoas mais novas, outras mais velhas, sempre vai existir essa concorrência. Mas nós devemos estar na presença do Senhor, fazer o melhor para Deus e por nós, pela nossa vida, para a gente se sentir com autoestima, mais feliz. Agora viver com inveja um dos outros. Olhou para uma mulher olha para outra, que inveja, querendo arrancar os cabelos da outra, tirar os olhos da outra. Principalmente mulher, a gente vê no meio das mulheres mais invejas.
Muitas vezes as meninas têm mais amizade com homem do que com mulheres, porque as mulheres muito invejam, né? Muita inveja umas das outras. Então, assim, que Deus possa sarar a nação, o Brasil, que o Senhor possa sarar todos nós, que sejamos como João Batista, pregando o Evangelho, preparando o caminho do Senhor, levando os frutos do Espírito Santo para as pessoas. Não sejamos egoístas, ficar olhando só para nós. Vamos olhar para os outros. Vamos ser João Batista, Joanas Batistas, pregando o Evangelho. Amém? Então, 27 de março, que o Senhor possa estar abençoando maravilhosamente as nossas vidas com esta palavra. Mateus 3, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Jesus. Vamos finalizar aqui, voltando para Mateus 3, para a gente concluir. Sobre João Batista pregando no versículo 2: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Amém? Deus, Ele quer reinar totalmente a nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, não tem um reino total. A carne da gente sempre está brigando contra o Espírito. Mas quando nós estivermos na glória, quando o Senhor voltar para nós, aí Ele vai reinar sobre a nossa vida de verdade. Nós devemos nos arrepender e estar nesse processo de transformação. Amém? Glória a Deus.